Então, a irmã Esther, poderia orar para a gente iniciar? Posso sim. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, por cada irmã aqui presente, pela oportunidade que tem nos dado de cada dia mais aprender, ó Pai, um pouquinho da Tua palavra. Obrigada pela vida do Léo, que com tanta paciência vem nos conduzindo, ó Pai, ao caminho certo. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. É o que eu te peço hoje sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Agradeço a oração, Esther, e realmente eu estou organizando esse estudo, mas eu quero que nós possamos aprender juntos, né? Não é só eu que sou o professor, nós todos temos o livro que tem as respostas e preciso da sua ajuda, suas perguntas, seus comentários, e vamos aprendendo juntos. Então, a ideia hoje é de termos uma introdução, e então, a partir da próxima quinta-feira, vamos entrar no capítulo 1 e vamos capítulo por capítulo por esse livro. Então, coloquei no grupo para ler o final o iniciozinho de Lucas, o final de Lucas e o início de Atos. Não sei se todos conseguiram, mas vamos então, como o nosso estudo é de Atos, vamos começar com Atos 1 e 2. Depois a gente vai voltar para Lucas. Eu vou fechar os microfones, que estou ouvindo algum barulho. Aí, quando vocês querem falar, é só abrir seu microfone. Deixa eu ver aqui. Cadê? Eu sabia como fazer aqui. Aqui. É ou não é? E? Está ruim mesmo. Achei. Então, estou fechando todo mundo. Pronto. Na hora de falar, você vai ter que abrir seu microfone. Fátima, você poderia ler, então, Atos capítulo 1 e 2? Está vendo como abrir seu microfone? Isso, conseguiu. Atos. Qual que o senhor pediu para ler? O pastor Léo? Capítulo 1, versículo 1 e 2 apenas. 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Obrigado. Então, mantenha marcado, até eu vou ter que marcar aqui na minha, Atos. E vamos agora para Lucas capítulo 1. Daisy poderia ler aqui, Lucas 1, só que é do 1 ao 4. Sim. Estou chegando lá, não cheguei ainda. Eu já achei, não sei se todos já acharam. Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído.
Obrigado. Então, deixando marcado aqui em Lucas e voltando lá para Atos, Atos começa como? Em meu livro anterior, Teófilo. Então, qual seria o livro anterior, então? Lucas. Lucas. Porque Lucas, no capítulo 1, versículo 3, diz que também ele está escrevendo para o excelentíssimo Teófilo. Então, todos os dois livros endereçados para a Teófilo. Agora fica no ar quem é esse Teófilo? Até, acho que é o grego, né? Teo quer dizer Deus, Filo é uma palavra para amor, então seria uma pessoa que ama Deus, Teófilo, né? Seria o significado desse nome. Então, como esse é o nome, quem ama Deus, existem algumas pessoas que pensam que Lucas está escrevendo para todos os que amam a Deus, que é um nome que ele inventou. Mas como em Lucas capítulo 1, versículo 3, ele fala excelentíssimo Teófilo, eu imagino que é realmente uma pessoa, uma autoridade, né? Alguém que ele quer mandar esse livro para essa pessoa, como ele diz em Lucas capítulo 1, Irmão, colocando todos os fatos. Sim, Patrícia? na minha tradução diz querido amigo Teófilo. Eu acho que esse querido amigo não é tão perto do original. Teríamos que ver outras traduções, mas como está foi a Daisy que leu, né? Lê de novo, Daisy, na sua, versículo 3 de Lucas 1. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Tá bom. Tá bom. Então, a sua também é excelentíssimo Teófilo, na João Vieira de Almeida e aqui na Nova Versão Internacional. Eu acho que é mais assim. Por isso, Patrícia, que às vezes a sua é a Bíblia Viva, né? Então, eu gosto e não gosto, né? Da Bíblia Viva, da linguagem de hoje, são boas para ler. Uma leitura boa e fácil de entender. Mas, às vezes, chega a ser uma interpretação e não uma tradução. Então, para estudo, é bom sempre ter uma outra tradução ao lado, para comparar. Tá? Muito bem. Então, ele está escrevendo, houve um primeiro livro, Atos, então, é o segundo livro, e voltando para Atos, aqui na minha fala, em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, também tem tudo a ver com Lucas, né? O que tem em Lucas? O que Jesus ensinava, o que Jesus fazia. Pastor Léo, Sim, só uma pergunta. Seria o livro de Atos, seria uma continuidade do livro de Lucas? Então, é isso que nós estamos afirmando hoje, exatamente isso. Que Lucas escreveu uma obra em 2 volumes. Né? Até não sei se você viu a folha que eu coloquei, o PDF que eu coloquei no grupo. Vi. Que aqui, eu vou ler o que está aqui. O título Atos dos Apóstolos foi colocado no segundo século. Parece que os livros Lucas e Atos foram separados quando os 4 evangelhos circulavam numa só coleção. O livro é importante porque conta a história da igreja primitiva e aqui desliga os evangelhos e as cartas. Às vezes eu falo que é uma ponte, né? Que nós temos os 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois tem Romanos, Coríntios, Gálatas, né? Todas aquelas cartas de Paulo, Pedro, João.
E entre as cartas e os evangelhos existe Atos. Atos é o único livro de história no Novo Testamento. Né? No Velho Testamento tem vários livros de história. Né? Tem Josué, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Mas no Novo Testamento só tem Atos. E não sei quem já pegou o que estava oferecendo na igreja em dezembro, aquele plano para ler a Bíblia toda em um ano. Aquele plano, quem elaborou, tentou colocar em ordem cronológica. Então, quando você chega a ler o Novo Testamento, e essa parte das cartas, lê-se um pouco de Atos e depois coloca uma carta, mais um pouquinho de Atos e outra carta, que as cartas se encaixam na história que está lá em Atos. Né? Então, acho muito interessante isso. Mas voltando para onde nós estávamos, então, Lucas fala sobre o que Jesus fez e ensinou, mas tem uma palavra aqui em Atos capítulo 1, versículo 1, que para mim é muito interessante. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus... Qual a próxima palavra? Isso, Sueli, estou vendo sua boca. Começou. Porque Jesus começou a fazer e ensinar. Então, se o primeiro livro fala o que Jesus começou a ensinar, esse segundo livro vai falar sobre o que Jesus continua fazendo e ensinando. Só temos um probleminha. Não é problema para Deus, né? Mas parece ser um problema. Que é o quê? É que logo em Atos capítulo 1, Jesus vai voltar para o Pai. Né? Então, se Jesus volta para o Pai, como é que vamos ter mais 27 capítulos de Jesus fazendo e ensinando? Se Jesus não está mais aqui na Terra. Espírito Santo. Isso, exatamente, Lídia. Que os apóstolos estão atuando, mas atuando movidos, guiados, inspirados pelo poder do Espírito Santo. Né? Até outra coisa que nós falamos em outras aulas, não sei se vocês lembram, se não me engano, todos os livros da Bíblia, nenhum deles chegou com um título. Né? O autor não colocou título em nenhum livro. Os títulos foram colocados depois. Até, por exemplo, o primeiro livro da Bíblia, na nossa Bíblia, qual é o nome do livro? Gênesis. Né? Então, sabe o que significa essa palavra, Daisy? Gênesis? Início. Início. Então, se você já leu esse livro, quais são as primeiras palavras? No início. No Deus princípio, criou. né? No início. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E começa lá com a criação. Então, esse nome, Gênesis, é um bom nome, né? Encaixou muito bem ali, que é o início. O segundo livro da Bíblia tem o nome Êxodo. Alguém sabe o significado desta palavra? A passagem, né? Passagem, ou literalmente saída. Né? Até eu e minha esposa, uma vez, tivemos o privilégio de visitar a Grécia, estivemos em Atenas, e lá tem o metrô, e nós estávamos no metrô, saindo do metrô, e eu vi lá em cima do lugar para sair, estava escrito Êxodo, né? A saída, né? Para sair do metrô. Eu achei super legal, né? Então, é um nome muito bom, né? Porque lá fala sobre o povo de Deus saindo do Egito, né? Partindo do Egito. E aqui, esse livro, então, alguém colocou o nome Atos dos Apóstolos. Mas tem pessoas
que acham que teria um outro nome que seria até melhor. Acho que está até na folha, né? Isso, está lá. Alguém leu? Alguém lembra? Em vez de ser Atos dos Apóstolos, qual poderia ter sido o título? Do Espírito Santo. Isso, Atos do Espírito Santo. Porque se os apóstolos estão atuando, certamente estão recebendo a ajuda do Espírito Santo. E aí, então, se encaixa muito bem com que o versículo 1, né? No primeiro livro, o primeiro livro fala que Jesus começou a fazer e ensinar. E agora esse segundo livro, ou segundo volume da mesma obra, vai falar sobre o que Jesus continua fazendo e ensinando pelas mãos dos apóstolos. Né? Claro que quando falamos sobre o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Então, onde o Espírito Santo está atuando, Jesus está atuando. Até podemos afirmar hoje, né, que Jesus está presente no mundo, que é a igreja, né? Nós somos hoje as mãos de Jesus, né, as bocas de Jesus. Temos que fazer a obra de Jesus. A igreja é seu corpo, né? O corpo de Cristo no mundo. Amém? Muito bom. Deixa eu ver o que mais. Bom, o Loboleiro que está aqui até repetindo algumas coisas que falei, né? É claro que Jesus age através do seu Espírito Santo, por isso alguns acham que o título deveria ser Atos do Espírito Santo. Sem dúvida, o crescimento das igrejas só acontece pelo poder do Espírito de Deus. O livro proclama que Jesus é o Senhor. E essa palavra Senhor aparece 40 vezes no livro. 40 vezes falando sobre o Pai e 26 vezes se referindo a Jesus. Agora, outra coisa interessante, quando nós temos a primeira aula na escola, na realidade, na segunda aula da Escola da Bíblia, quando nós estamos falando sobre os evangelhos, acho que é a terceira, sobre Jesus, mas falamos sobre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e que desses 4, que cada livro, falando sobre títulos, né? Cada livro ganhou o título, o nome do autor. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas desses 4 autores, só 2 andaram com Jesus. Quem andou com Jesus? Pedro, não chutando, né? Não, desses 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. João. Mateus e João. Mateus e João, exatamente. Então, nem Marcos e nem Lucas andaram com Jesus. E nós acabamos de ler agora, a Daisy leu, em Lucas capítulo 1, do 1 ao 4, Lucas falando como ele conseguiu falar sobre Jesus, ou escrever sobre Jesus, sem ter andado com Jesus. Até poderíamos dizer que Lucas é da segunda geração, né? Que ele não conheceu Jesus pessoalmente. Mas o que ele diz lá no início? Capítulo 1, versículo 2, né? E ele teve que consultar, entrevistar quem? As testemunhas. As testemunhas oculares. Testemunhas oculares e ministros da palavra, os servos da palavra, né? Até tem uma parte que eu acho super interessante, no capítulo 1 e também no capítulo 2, onde Lucas fala sobre os pensamentos de Maria, né? Que Maria guardou essas palavras, ou guardou essa ideia. Eu penso que, possivelmente, entre todas as pessoas que foram consultadas por Lucas, ele teve o privilégio de sentar com Maria.
ninguém melhor para falar sobre o nascimento do filho do que a própria mãe, né? Ninguém melhor para falar sobre aquela vez que Jesus ficou no templo e os pais ficaram preocupados do que Maria. Mas, de qualquer forma, Lucas não andou com Jesus, então ele relata o que ele recebeu de outras pessoas, foi um bom pesquisador, mas no livro de Atos tem uma parte do livro onde Lucas está presente. Não sei se você, lendo o livro, já reparou. Vamos para Atos, capítulo 16, por favor. Vou pedir a ajuda do Daniel aqui. Boa noite, Daniel. Muitos chegaram depois, né? O Márcio está aqui, a Fátima e o Antônio. Lucas 16. Que Lucas 16? Atos 16, me perdoe, gente. Vamos ver uma coisa. No versículo 1, por exemplo, pode ler, Daniel, versículo 1. Amém? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Então, esse chegou está na terceira pessoa singular, né? Ele chegou. E esse ele aqui é Paulo. Lê também versículo 6, 16, 6, Daniel. Daniel, seu microfone. Desculpa. Vamos lá, de novo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Tá bem? Então, aqui é a terceira pessoa plural, né? Eles, Paulo e seus companheiros viajaram, né? Eles foram impedidos, né? Deixa eu ver aqui mais. Agora, Daniel, versículo 10, por favor. 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, olha o que aconteceu aqui. Algo bem notável, né? Começa falando sobre Paulo. Paulo teve uma visão, mas depois que Paulo teve uma visão, diz, nós nos preparamos para partir, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, em vez de falar sobre ele e eles, agora está falando nós. Por que isso é interessante e importante? Que quando eu conto para vocês algo, né? Os irmãos ontem na igreja fizeram isto. Mas eu falo que hoje nós fizemos assim. Qual a diferença entre os irmãos e nós? Eu. Isso. Quando eu falo nós, eu estou no bolo, né? Se eu falo os irmãos, eles fizeram, foram eles que fizeram. Até vou contar uma coisa que às vezes me preocupa. Quando alguém na igreja começa a falar vocês, por que vocês fizeram assim? Eu penso, mas como que é que nossa irmã não está no bolo, nós? Por que ela não falou nós? Por que ela falou vocês? Né? Que a igreja somos nós, né? É nossa família. Mas, voltando para cá. Então, aqui no capítulo 16, versículo 10, Lucas faz parte do grupo. Continua, Daniel. Pode ler do 10 até o 17. 10. Agora o 11, né? Você já leu o 10. 11.
partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. É até onde está 13? Não, até o 17. Perdão. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. 17. Essa moça perseguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Então, tá vendo aqui? Nós, né? E fala que nós encontramos várias vezes, está tudo na primeira pessoa plural. Então, se você tem ali a folha que eu enviei, tem aqui nessa parte em Atos 16, tem uma outra parte em Atos 20, Atos 21, Atos 27 e Atos 28. Vamos, mais uma coisinha sobre Lucas, saindo de Atos. Vamos para Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Patrícia, poderia ler? Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Sim, Colossenses 4, versículo 14. Tem. Um versículo pequenininho. Tá. Lucas, o médico amado, manda-lhes recomendações, assim como Demas. Muito bem. Então, aqui ficamos sabendo a profissão de Lucas. Lucas, o médico. Nós não estamos estudando Lucas, e talvez tenha Atos também, mas uma das coisas que notamos em Lucas é que, às vezes, quando ele está descrevendo uma situação de uma doença, que ele coloca, por exemplo, em vez de falar que ela estava com febre, ele diz, ela está com a febre alta, né? Uma palavrinha pequenininha, mas mostra o toque do médico, né? Que está percebendo os detalhes ali. Outra coisa, para eles, fica fácil para a gente confirmar e afirmar hoje, olhando os livros, que Lucas e Atos têm o mesmo autor. Agora, o fato de Lucas ser o autor, dependemos também de fontes fora da Bíblia, né? A tradição que afirma que ele escreveu esses dois livros. Vamos agora voltando para capítulo 1 de Atos. Vamos ver capítulo 1, versículo 8. E nós vamos usar como nosso esboço. Eu acho que é um esboço que o próprio Lucas criou, o Espírito Santo criou para a gente. Márcio, poderia ler Atos 1, versículo 8? Posso sim. E sabendo aqui que é Jesus que está falando com os apóstolos.
Pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui, por isso eu estava demorando no início, que eu queria mostrar essas duas imagens para vocês. Uma eu já havia mandado, esse outro está no esboço, para quem já tem o esboço. Então, aqui, se você já jogou uma pedra em água parada, a água vai fazendo os anéis, né? Então, aqui a pedra caiu, a igreja nasceu em Jerusalém. E nesse livro, Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 7, tudo acontece em Jerusalém. E aí, então, do capítulo 8 ao 12, vai saindo de Jerusalém, até sai de Jerusalém depois de uma grande perseguição que acontece no capítulo 7. No capítulo 8, os irmãos vão saindo e pregando. E quando chegamos no capítulo 13, aí já temos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé vai com ele e vai lá para os confins da terra. A outra imagem que eu peguei hoje, eu gostei. Deixa eu ver aqui. Que mostra no mapa, né? Ali tem Jerusalém, Judeia e Samaria, e não o mundo inteiro, mas onde Paulo ia, né? Ali que a Galácia, que hoje é a Turquia, aí na Grécia, que ali tem Tessalônica, Corinto, e até lá na Itália, que tem a cidade de Roma. Quem preparou aqui colocou os capítulos de uma forma diferente do que eu coloco. Não sei baseado em que exatamente, mas pelo menos concordamos que está mostrando a igreja começando em Jerusalém, depois Judeia e Samaria, e expandindo mais até os confins da terra. Eu estou falando direto, vou dar uma paradinha, ver se alguém tem uma pergunta, um comentário. Eu tenho uma, né, Sim, Lídia. Atos 6:16, eu acho que fala assim, que o Espírito Santo impediu de pregar. Uhum. Por que ele faria isso? Bom, duas coisas, Lídia. Uma é que nós vamos deixar essa pergunta para aquele capítulo quando a gente chega lá. Ah, tá. Tá? Mas a outra, generalizando, né? Quando eu ou você, fazemos uma pergunta sobre por que Deus faria isso ou aquilo, eu acho difícil responder, né? Que quem sabe é Ele. Nós podemos imaginar ou tentar colocar alguma coisa, mas Deus é Deus, Ele faz o que quer, e sempre, creio eu, né, que Ele sempre tem seus motivos e Ele sempre sabe melhor do que a gente. Uma coisa também, naquela situação ali, é claro que o ser humano, carne e osso, só pode estar em um lugar. Né? Então, se ele foi impedido de ir para um lugar, é porque ele iria para outro lugar. E aí a gente vê o propósito divino, né? Obrigada, Lélia. Não, nada. Boa pergunta. Guarda essa pergunta para... esse é qual? Capítulo 16? 16 ou 6? Deixa eu ver aqui. Acho que é o 16. Capítulo 16. 6. Então, Versículo é lá na 6. frente. Não esqueça. Guarda na sua mente. Certamente alguém vai fazer essa pergunta nesse dia, que eu também fico na dúvida, né? E até a minha pergunta não é tanto por que Deus fez isso, mas como Deus fez isso, como, né?
Se ele estava indo lá e lá tinha um grupo de pessoas levantando um banner, pare, não pode vir mais, Deus mandou voltar, né? Aham. Não sabemos como Paulo recebeu esse recado, mas vamos voltar então para nosso esboço. Aqui eu vou ler o que está escrito. Diz aqui, além de relatar a história do crescimento da igreja primitiva, parece que um dos motivos que levou Lucas a escrever o livro foi de defender a fé. Então, nós vamos ver várias vezes em Atos os irmãos sendo criticados ou até presos ou acusados de alguma coisa. E sempre Lucas, nesse relato, vai mostrar que os irmãos não fizeram nada de errado, né? Que estão sempre agindo de uma forma correta, né? Não estão indo contra a lei, não estão fazendo coisas erradas, não estão criando tumulto, pelo menos tumulto desnecessário, né? Como também vocês certamente conhecem bem nos 4 evangelhos, mostra muito bem sobre a crucificação, né? O que Jesus fez para ser crucificado? Jesus matou quantas pessoas? Vocês não estão falando? Não fez nada, né? Jesus não matou ninguém, né? Não fez nada de errado, né? Jesus é um inocente. Tem até aquela parte do... Fala, Daisy. Foi o único que não pecou. Isso, o único que nunca pecou. Então, certamente, ele não mereceu a morte, não mereceu a condenação. Até Mateus, Marcos, Lucas e João fazem questão de mostrar que testemunhas falsas, né? Pessoas receberam para contar mentiras para que Jesus fosse crucificado. Lembra também aquela parte, acho que foi a mulher de Pilatos. O que ela disse para Pilatos? Alguém lembra? Ela não teve um sonho? Ninguém Ela lembra falou dessa? para deixar, para não fazer, né? Aham. Que ele não tinha. Então, tem várias coisas ali, né? Então, nos evangelhos também tem esse objetivo, né? São, além de contar história, também estão defendendo a fé, né? Mostrando que Jesus é de confiança, que Jesus não fez nada de errado. Então, a mesma coisa acontece em Atos, né? Então, aqui na folha, escrevemos, em Atos, Lucas mostra ao mundo que o cristianismo não fez nada ilegal, que as autoridades não tinham nenhum motivo para condenar o movimento. Lucas mostra que em várias ocasiões foram as autoridades dos judeus, não os romanos, que estavam perseguindo a igreja porque eles não aceitaram o evangelho de Cristo. Então, é como a crucificação de Jesus, né? Jesus foi crucificado por inveja, né? Da mesma forma, os judeus que ficaram com raiva de Jesus também não aceitaram certas coisas dos apóstolos e tentam fazer de tudo para parar o movimento. Também aqui estamos chutando, né? Imaginando que o livro Lucas Atos foi escrito por volta do ano 62 depois de Cristo, que seria antes da perseguição do imperador Nero em Roma e antes da morte de Paulo, que certamente em Atos capítulo 28, onde o livro termina, Paulo ainda está vivo, né? Então, o livro foi escrito antes da morte de Paulo. Outra coisa interessante... Larry, sim. eu tenho uma dúvida sobre a relação Lucas-Teófilo.
Né, esses 2 livros super importantes foram escritos para essa pessoa. Então, ele era meio um tutor, um mestre para Teófilo? Teófilo era mais novo na fé? Talvez? Bom, me parece que, como já citamos, excelentíssimo Teófilo, que ele seria uma pessoa importante e Lucas estaria escrevendo para ele, como diz no capítulo 1, né? Para de que tenhas a Lucas. certeza das coisas que te foram ensinadas. Então seria também uma maneira de defender o cristianismo, né? Para mostrar os fatos para uma pessoa com uma certa autoridade, oposição, importância. Embora, é claro, né? O livro está ali para todos os irmãos e para a gente também, né? Mas fica um pouco a dúvida, né? Esse Teófilo só aparece aqui, só aparece em Lucas 1 e Atos 1. Não aparece em outro lugar. Então, não sabemos muito. Tá. Sim, Holly. Estava escutando hoje para outra, falando sobre esse assunto, outra online. E ele estava falando em Atos, ele não tem esse formal endereço, ele só fala Teófilo. Ele está só falando informalmente, então ele foi. Sim, realmente lá não tem excelentíssimo, né? Aqui fala... Cadê aqui? Só diz Teófilo, puro, não, sem nada. Não chama ele de amigo nem de outra coisa, só Teófilo eu escrevi. Só. Tá bom. Eu estou me perguntadeira, mas eu fiquei curiosa, assim, Lídia, para a época, para a cultura, ele não disse se ela era casada ou não, mas não era muita ousadia ela receber homens em casa? Então, novamente, guarda essa pergunta para esse capítulo, tá bom? Lá quando chegamos lá em Filipos. Vou anotar no livro aqui no caderno. Mas eu estava até ouvindo alguém falando sobre isso hoje, que o estudo sobre Filipenses, nós acabamos de estudar Filipenses, né? E que era uma mulher rica, importante, e provavelmente, creio eu, né? Provavelmente que tem muita gente na casa, né? Não está lá na casa sozinha, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Esse título, Atos dos Apóstolos, se você apenas, por exemplo, você vai na livraria, compra um livro, Atos dos Apóstolos. São 12 apóstolos, o que você imagina? Vai falar sobre todos eles. Só que quando nós estudamos o livro, basicamente, o livro apenas fala sobre 2 apóstolos. Os outros aparecem um pouco, né? Mas do capítulo 1 ao 12, ele é basicamente o livro de Pedro. E do capítulo 13 ao final, basicamente é o livro de Paulo, né? Então, tem o título, Atos dos Apóstolos, mas foca mais nesses 2. Que mais aqui? A outra coisa importante no livro são as pregações. Uma coisa que eu falo muitas vezes nas aulas da Escola da Bíblia é que o livro Atos dos Apóstolos são 28 capítulos, mas vocês sabem que, em geral, os capítulos da Bíblia são pequenos, às vezes 1 folha, 2 folhas. Então, 28 capítulos de Atos. Cadê aqui? A minha Bíblia termina aqui, né? Então, eu fico com essas folhas aqui. É um livro muito grosso ou bem fininho? E aí? Fino. É um livro fino, né? 28 capítulos, mais ou menos 30 anos de história, da época de Jesus até o ano 62. Então, se você vai escrever 30 anos de história com poucas folhas, quer dizer o quê? O que entra deve ser importante.
né? E se nós acreditamos que Lucas está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca o que é importante para o Espírito Santo. Uma coisa que eu acho, não sei se eu posso usar a palavra estranho ou surpreendente, é que tem uma história que aparece 3 vezes nesse livro tão pequeno. Qual é a história que aparece 3 vezes? Alguém? A história da conversão de Paulo, né? Paulo se converte em Atos capítulo 9 e ele mesmo relata sua história, né? Dá seu testemunho no capítulo 22 e no capítulo 26. Então, essa história acaba aparecendo 3 vezes, né? Se fosse eu iria colocar outras coisas no lugar, em vez de repetir a mesma história 3 vezes. Mas alguém achou importante, né? E outra coisa que está na folha ali é que as pregações são importantes. Muitas pregações nesse livro. Nós temos pregações de Pedro, em Atos capítulo 2, 3, 4, 5, 10, 11 e 15. Temos uma pregação, praticamente o capítulo inteiro, Atos 7, a pregação de Estevão. Tiago também fala em Atos 15. E Paulo fala em Atos 13, 14, 17, 20, 22 e 28. Então, quantas pregações? E uma coisa que eu sempre peço para os irmãos, todos nós pregamos num sentido, né? Todos nós falamos de Jesus para familiares, para amigos. Então, nessa palavra que nós vamos falar sobre Jesus, o que deve entrar, o que é importante falar sobre Jesus. Até interessante que nem a Bíblia fala sobre seu rosto, né? Sua altura, que é importante, que os 4 evangelhos destacam e o que essas pregações que estão em Atos vão destacar. Então, são coisas que nós devemos passar para as pessoas. E terminamos aqui na folhinha, que não me lembro exatamente, tem mais de 100 anos, 105. Foi em 1915 que um inglês chamado Sir William Ramsay, ele tentou provar que Atos é um livro com muitas falhas e baseado em lenhas. Ele não acreditava que esse livro fosse um livro histórico. Então, ele viajou, ele foi lá para a Grécia, para a Turquia, fez muitas pesquisas lá, e depois ele acabou escrevendo um livro. Então, aqui eu vou ler, que está na sua folha. A história de Lucas é fidedigna e de primeira ordem. Este autor deve figurar entre os maiores historiadores de todos os tempos. Então, muito interessante, de novo, como Deus trabalha, né? Pegou esse homem totalmente incrédulo e se transformou num defensor da fé, né? Um servo do Senhor. Então, a minha parte termina aqui. Semana que vem pretendemos entrar no capítulo 1. Então, você pode ler o capítulo 1 semana que vem. Quem tem outras perguntas? Ou outro comentário para a nossa aula de hoje? Eu acho, essa semana eu conversando assim com o pessoal lá no trabalho, né? Aí teve um dos colegas que comentou assim, que o fulano fazia tanta coisa, né? Bebia isso e aquilo, e ele acabou, agora é pastor, né?
Aí eu virei para ele e falei assim, eu acho que ele deixou, né, de beber e hoje é um cristão, porque no meu modo de ver, para a gente não se ensoberbecer, né? Para você não achar que você é o melhor. Então, Deus ele te tira de lá, da lama, né? Para que você não venha dizer que você foi por suas próprias pernas, né? Para dizer que você você foi porque você quis, porque você é o melhor. Então, aí eu falando para ele, eu acho que é por isso que as pessoas, porque todo cristão, a maioria dos cristãos, ele tem uma história, né? Ele passou por algum momento difícil, ou, né? E hoje se tornou um cristão, né? É para a pessoa depois não dizer assim, não, eu fui, né? Porque eu quis, e aí eu falando para eles, não sei se eu tenho razão nesse ponto, mas foi a forma que eu achei de explicar para ele por que, né, todas as pessoas. Aí falei da minha trajetória, um pouco da minha trajetória também, e hoje, graças a Deus, né, eu procuro fazer o máximo que está escrito, né, na Bíblia. Procura fazer o máximo que a gente pode dentro da palavra. Amém, Márcio. Realmente, essa história de Saulo, é assim, né? Saulo que perseguia a igreja, de novo, algo que Deus fez que a gente fica coçando a cabeça, né? Se você fosse Deus, quem que você escolheria para ser seu general, ou seu campeão de pregação? Deus escolheu Saulo, né? O homem perseguidor que mudou radicalmente. E uma coisa é certa, Márcio, que quando uma pessoa vem assim, quer dizer, normalmente mantém a humildade, e que é o caso de Paulo, né? Que ele disse, eu sou o pior dos pecadores, e que Deus me escolheu para mostrar que ele resgata pecadores. Se ele me salvou, ele pode salvar qualquer um. É isso, eu acho assim, a pessoa que veio, né, de um berço cristão, não é que a pessoa não vai fazer o que é certo, mas acho que quando a pessoa sai de uma vida, né, diferente do que o Evangelho manda e ela passa a ser cristã, acho que é uma forma de Deus mostrar para ela que que quem manda na vida dela não é ela, é Deus que manda, né? Eu vejo assim. Até está em 1 Timóteo, capítulo 1, que Paulo fala, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém. Eu acredito que, por exemplo, Márcio, fui criado na igreja, mas também sou um pecador e também isso pecado é bom, né? Mas lembrar de meus pecados me ajuda a ter compaixão do outro e nunca me ensoberbecer e achar que sou melhor do que qualquer outra pessoa. Amém. Então, mais alguém hoje? Então, vamos orar para encerrar. Eu vou pedir, Fátima, poderia fazer esta oração para concluir a nossa aula? Esse é o microfone, Fátima. A Fátima do Antônio. Desculpa, estão duas Fátimas, né? Eu esqueci. Fátima do Antônio, vê lá o seu microfone. Agora sim. Eu estava esperando saber se era eu ou outra escolhida. Isso. Escolhida. Pode orar, irmã. Então,
Senhor, meu Deus e Pai, estamos na tua presença, Pai, para aprender e ensinar tua palavra. Ó Deus, eu te agradeço por essa reunião, por esses irmãos, por todos que estão aqui, por ter tido a oportunidade de passar o dia e estar aqui contigo, Senhor. Eu te agradeço e te peço todo para que nós nunca possamos nos desviar do teu caminho e dar uma boa noite para mim e para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, vou parar com a nossa gravação.